Olá, pessoal! Estamos aqui de novo no Juventude Prateada, aqui no Multiprosa. E você acompanha a gente também no Deezer e no Spotify. Hoje vamos falar sobre um assunto muito sério, muito denso, mas extremamente necessário. Estamos aqui com a advogada Isabela Pedersoli para poder falar sobre violência da mulher. Não é dos melhores assuntos, mas a gente também não pode fugir dele. A gente tem que falar. Não é isso, Isabela? Flávio, muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês, né, debatendo esse assunto tão importante e que realmente é um assunto que, além de ser de extrema necessidade, porque ocupamos hoje o 5º lugar no mundo numa lista de 180 países, o país que mais mata mulheres, gente. 5º país no mundo que mais mulheres são mortas todos os anos, né? Isso de longe nos dá orgulho, né? Não nos dá orgulho de forma alguma. De jeito nenhum. A gente quer ficar longe desse primeiro lugar, desse 5º lugar. Exatamente. A gente não quer nem estar na lista, né? Podia ficar lá pro final, né? Um país assim com uma igualdade de gênero, porque realmente quanto mais desigual entre os gêneros, né? Aquele país, mais violento aquele país vai ser. Então, quem tá lá em cima são países como a Finlândia. Seria o nosso ideal de, quem sabe, um dia alcançar, né? Ideal, né? A gente vai pensando nele, a gente vai entendendo como que os outros países fazem, levando em consideração a nossa cultura, logicamente, mas é uma marca que não nos orgulha de forma alguma, né? Não, e a gente tem que falar sobre isso. É um assunto que ainda é falado assim com muitos preconceitos, né? Muita falta de conhecimento, né? A respeito da Lei Maria da Penha, a respeito do que é a violência contra as mulheres, né? Vivemos aqui em um país onde culturalmente aceito, né? O assédio, por exemplo, a importunação sexual, assim como na Argentina, é algo extremamente normal. A mulher sair na rua e receber cantada e ter o corpo tocado sem o seu consentimento. Então, é mudando a cultura, aos poucos, a mentalidade das pessoas, que a gente vai conseguindo alcançar uma margem melhor. E as pessoas têm que entender também que não é frescura, não é mimimi, porque as mulheres que passam por isso, elas sabem muito bem o que é isso. Sim. As mulheres que não passam, a gente tem o conceito de sororidade, né? Que é justamente entender, a gente devia ter esse conceito e o de solidariedade, que todos nós juntos possamos entender que isso não é bom, que já que a mulher não quer, já que a mulher não aceita, e já que essas ofensas, né, que sejam elas físicas, que sejam elas verbais, elas não fazem bem a ninguém. Só que as pessoas colocam panos, né, em cima disso aí, e a gente vai deixando, a gente vai vivendo como se nada tivesse acontecendo, escondendo essas marcas. Só que agora está aparecendo, e é necessário aparecer. E é necessário que a gente, ouvinte, que a gente, sociedade, que a gente, cidadão, saiba também como se portar frente a isso, porque às vezes acontece uma violência do nosso lado, e a gente vem com aquela cultura de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E não é bem assim. Mas a gente vai falar sobre isso aí daqui a pouquinho. Eu queria que você falasse pra gente, então, quem é a Isabela? A Isabela é daqui, de Belo Horizonte, filha de 2 belo-horizontinos, neta de 4 belo-horizontinos. Minha família é toda aqui de BH, né? Eu estudei na PUC Minas, do Coração Eucarístico, cursei Direito, sou especialista em violência de gênero, sou advogada criminal também, né? Atuo na parte criminal da violência contra as mulheres. Hoje eu estou presidindo a Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB, também sou conselheira da OAB. Logo depois de formada, 8 anos atrás quase, fundei um projeto chamado Direito às Minas, né? Que era um projeto direcionado para mulheres em situação de vulnerabilidade, justamente por perceber, Flávio, que as mulheres e a sociedade no geral não tinham conhecimento básico. Por exemplo, a minha vizinha sofre violência, a minha vizinha está gritando socorro. O que eu faço? O que eu posso fazer? Eu tenho um filho, o pai se nega a pagar pensão alimentícia, se nega a reconhecer essa criança. O que eu faço? Então, o Direito às Minas veio justamente para poder difundir e levar o direito de uma forma assim, muito simplificada, sem o juridiquês, para que as pessoas que não são da nossa área entendam de fato o que ela deve fazer, aonde ela deve recorrer, quais são os órgãos competentes para aquele pedido dela. A própria Lei Maria da Penha, por exemplo. Quando que a Lei Maria da Penha vai ser enquadrada naquela situação? Então, eu dedico aí minha vida no enfrentamento à violência, agora dentro da OAB, antes através do Direito das Minas, e eu entendo que é meu propósito de vida. Eu entendo que
é para isso que eu estou aqui nesse mundão mesmo, para contribuir com o que eu puder para as mulheres. E é interessantíssimo você falar isso, porque a gente está trabalhando com conhecimento. O acesso ao conhecimento, ele transforma completamente, né? As pessoas, elas se abrem, porque antes elas achavam que é assim mesmo, que é dele mesmo, que todo mundo tem que ser assim, que a gente tem que calar, porque minha mãe se calou, minha avó se calou. Um dia eu estava conversando com uma idosa, e ela, hoje, lá para quase 90 anos, e ela me falou que aos 13 anos de idade ela foi abusada. Só que ela nem sabia o que era aquilo. Naquela época ela nem sabia. E se naquela época ela não sabia, é tão difícil entender que hoje, depois de tanto tempo, ainda há pessoas que, primeiro, têm a vergonha, né? Segundo, tem a própria rejeição da família, da sociedade. E terceiro, tem a falta de conhecimento. Será que eu não fui a culpada? Será que eu estou passando por isso mesmo? E será que não fui eu que provoquei? Porque a sociedade fala, andou de shortinho, curto, né? Isso falando em termos de violência da mulher. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem a questão da violência da mulher e a violência da mulher dentro de casa. Como é que é esse cenário da violência contra a mulher aqui no Brasil? Flávio, eu trouxe até alguns dados, porque são realmente assustadores. Aqui, considerando o nosso país, Brasil, são 179 relatos de agressão por dia no Disque 180. 5 espancamentos a cada 2 minutos. O dado em relação ao estupro, a gente conseguiu piorar, porque antes era 1 estupro a cada 11 minutos. Aí, ano passado saiu um novo dado, que é 1 estupro a cada 8 minutos. 1 feminicídio a cada 90 minutos. Nossa. 536 mulheres são vítimas de agressão física por hora. 70% desses agressores, né, dessas agressões, na verdade, ocorrem dentro de casa. E 65% desses agressores são companheiros atuais ou ex-companheiros. Então, quando a gente traz os dados e leva para a sociedade, para a comunidade no geral, é onde a gente pega a verdade e joga na cara de todo mundo. Porque quando a gente vê isso, gente, são números absurdos. Então, eu sempre falo que todos nós conhecemos alguma mulher que já foi violentada. Em reuniões da comissão, por exemplo, somos 214 advogadas hoje, eu falo, todas nós aqui já tivemos alguma história de dor, em algum momento na vida. Seja essa história que ocorreu dentro de casa, por algum parente, pai, padrasto, seja uma história que ocorreu na rua, por um desconhecido, seja uma história que ocorreu no ambiente de trabalho. Então, tio Flávio, quando a gente liga o jornal, quando a gente vai para a mídia, a gente vê mulher que é violentada dentro de ambulância de SAMU. Crianças violentadas dentro de abrigos. Mulheres violentadas dentro de hospitais, enquanto estavam inconscientes. Nos estádios de futebol, nas festas, no carnaval, na rua. Agora, o lugar mais violento para as mulheres ainda é dentro da própria casa. E olha que o que nos assusta ainda mais é que esses dados que você está passando são atuais, porém devem ser subdados, né? Subnotificados, porque há muita gente que não faz registro. Eu vi o Anuário de Segurança Pública de 2023 falando que dessa estatística toda de abusos, de violência, de estupros, 7,5 mais ou menos, eu estou chutando aqui, são de crianças de até 13 anos pelos seus próprios companheiros. Ou seja, a gente já tem uma cultura da criança de até 13 anos com o companheiro e que esse próprio companheiro já abusa sexualmente, violenta sexualmente aquela criança, né? Se eu não me engano, são 85% dos abusos contra criança acontecem dentro de casa. É muita coisa. É um pai, é um padrasto, é um tio. Então, até a informação para as crianças, ela precisa ser levada da forma correta. Claro, considerando a maturidade, né, de uma criança, considerando a linguagem aceita por ela. A gente precisa também informar para as crianças que o nosso corpinho não deve ser tocado. Não é normal alguém chegar e né, alisar ali as nossas partes, né, íntimas ali, o peito, né, a região genital, a perna, que seja. Então, a gente precisa também conseguir levar essa informação para as crianças, para que elas tenham uma noção, uma ideia de que aquilo ali não está legal. Meu avô não pode encostar em mim daquela forma, e caso aconteça, que elas saibam levar isso para os pais, levar para a mãe, para uma pessoa de confiança. E a gente tem que mudar toda uma cultura mesmo, porque recentemente saiu uma matéria sobre um jogo de vôlei feminino de médicos. Né? Era um campeonato entre escolas de medicina. E jovens
que serão médicos futuramente, estavam lá durante o jogo simulando uma masturbação coletiva enquanto as meninas jogavam. E isso dizem que é cultural. Eles fazem uma corrida sem short, isso é no Brasil, tá? Meu Deus, isso é aqui do lado. E aí a gente começa a olhar a situação que hoje a internet mostra, mas que se é cultural já acontecia, né? E a gente começa a achar normal. Ah, mas é só tirar o short, na praia tá todo mundo de sunga. Sim, eu tô na praia, né? Num ambiente que todo mundo sabe que é daquilo. A gente tem que trabalhar muito a sociedade também para poder tentar entender qual que é o seu papel, né? O papel do homem dentro do metrô, que não é de assédio, né? E que se por um acaso ele for intencionado no assédio, que ele será... a justiça será feita. Exatamente, que ele será punido. Agora, né? A justiça é feita? Pois é. A uma pergunta extremamente difícil também, porque como que a justiça vai ser feita se as mulheres não têm acessos básicos? Por exemplo, estamos aqui num contexto de Belo Horizonte, nós temos uma delegacia especializada da mulher, né, graças a Deus. Mas, tio Flávio, em mais de 90%, mais ou menos, das cidades brasileiras, não existe uma delegacia especializada de atendimento à mulher. Uhum. Vamos pensar numa cidadezinha de interior, 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, onde todo mundo se conhece. O agressor ali, né, aquele homem acusado de agressão por aquela mulher, pode ser um homem super bem relacionado na cidade. Então, um delegado, que, né, geralmente ali homens que ocupam esses espaços de poder são, né, homens mesmo. Uhum. Então, é um delegado, é um policial civil, um agente, um vereador, um prefeito, o dono da padaria da cidade, o dono do supermercado da cidade. Como que fica para essa mulher? Porque antes dela chegar para denunciar em uma delegacia, ela já passou por todo tipo de julgamento e enfrentou a própria culpa que você falou aqui mais cedo, né? Uma mulher que, poxa, será que eu provoquei alguma coisa? Mas eu não devia ter falado dessa forma. Mas eu não devia ter usado tal roupa. Eu não devia ter usado um batom vermelho, que eu sei que ele não gosta. Eu não devia ter respondido ele dessa forma na frente das pessoas. Então ela já enfrenta uma culpa ali muito pesada. Até ela chegar a ter coragem de denunciar, e aí chega num ambiente como esse, onde será um ambiente que ela não vai se sentir confortável. Ela não vai se sentir confortável para descrever uma violência sexual, por exemplo, com os mínimos detalhes que precisa ser descrevida em sede policial, quando ela sabe que o delegado conhece o esposo dela. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Então a gente não tem ainda ferramentas básicas. É preciso o lado, por exemplo, educativo, o lado de prevenir mesmo, né, que é o papel de toda a sociedade, num todo mesmo, as instituições, a OAB, a CDL, as pessoas, né, em geral, e não somente ao Estado, mas a parte repressiva de equipar o poder público para receber essa mulher de uma forma acolhedora. De início ali, gente, para começar, que ela esteja em um ambiente seguro, onde ela não vai ser julgada, onde ela não vai ser assediada. Temos notícias, é só dar um Google, de mulheres que foram estupradas quando chegaram à delegacia para denunciar agressores, por exemplo. Então a gente precisa ali, primeiro, pavimentar o básico. E o básico a gente, infelizmente, ainda não tem. As mulheres, obviamente, se o sistema judiciário é um recorte de toda a sociedade, o sistema judiciário vai ser machista. Se estamos inseridos em uma sociedade machista e patriarcal, o pequeno recorte que é o judiciário também será machista. É uma amostra. Então, mulheres que não se sentem seguras desses ambientes e acabam tendo que relatar aquela mesma história diversas vezes. Mulheres que têm seus direitos básicos, como acesso à medida protetiva, negados. Então, a gente precisa sair um pouco aqui da nossa cabeça de capital e buscar conhecer a realidade nos interiores para ver que o buraco é muito mais embaixo. Então, para começar, de fato, as mulheres, né, terem ali o acesso à justiça, é preciso fazer o básico, o que ainda não está sendo feito. A gente pensa muito nessa questão da própria Belo Horizonte, e olha que em Belo Horizonte ainda tem muito que melhorar, provavelmente, mas realmente tem cidadezinhas. Aqui mesmo deve ter muita questão do poder, das pessoas às vezes serem violentadas ou assediadas por pessoas que são poderosas e que muitas vezes os donos de empresas, que a pessoa trabalha, se ela delatar, se ela falar, se ela se queixar, ela pode ser mandada embora, então ela fica com aquele medo, porque ela precisa daquele dinheiro. São várias e várias questões e a gente tem que ter um cuidado muito grande para de fora não jogar pedras, porque não é nossa função, né? E a gente tem até pela mídia mesmo, a gente tem um papel extremamente importante, porque quando há um caso desses, a mídia faz uma exploração que expõe demais as pessoas.
E isso não ajuda em nada, isso muito prejudica. Agora me fala o seguinte, o que é essa Lei Maria da Penha, para quem e para que ela serve? A Lei Maria da Penha é uma lei que a gente, enquanto mulher, se orgulha muito, porque ela foi construída por mulheres. Todo o movimento das mulheres, organizações independentes participaram da construção dessa lei, que veio porque tivemos uma mulher, que é a própria Maria da Penha, que foi extremamente violentada. Hoje, inclusive, ela é paraplégica. Acho que uma das últimas violências foi o tiro que ela sofreu na coluna enquanto dormia. E aí, o que ela fez? Né? Ela buscava ajuda e não conseguia. Buscava ajuda e não conseguia. Ela recorreu aos tribunais internacionais e o Brasil foi internacionalmente punido e foi determinado que ele desenvolvesse, né, que nosso país desenvolvesse um plano real de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, que atingem tantas mulheres até hoje, né? Então, tivemos a sanção dessa lei em 2006 e eu vejo muitas mulheres se queixarem, por exemplo, se eu vier a sofrer uma violência na rua, a Lei Maria da Penha não vai me proteger. Lei Maria da Penha é para 3 ocasiões específicas, né? Quando aquela mulher tem uma relação ali amorosa, né? Ou uma relação que já terminou com aquele sujeito e ela vem sendo vítima de violência dele. Tem também nos casos de coabitação, e aí um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, é a empregada doméstica e o patrão. Ela mora na casa dele. Então temos casos de empregadas domésticas que já conseguiram medidas protetivas contra o patrão, por Nesse conta caso, da pode coabitação. ser acionado, então, a Lei Maria da Penha. Pode ser acionada. Alguns juízes entendem assim? Ou... Não, é pacificando, tá. a coabitação ali, tá? Entendi, tá ótimo. Muito clara, né? E a relação familiar, por exemplo. Então, outra coisa que as pessoas não sabem é, falando ainda das mulheres idosas, por exemplo, uma sogra idosa que vem sofrendo violência da nora. Ela é amparada pela Lei Maria da Penha e pode pedir medida protetiva contra a nora. Então, o sujeito a ser protegido na Lei Maria da Penha sempre vai ser a mulher. Isso é um ponto. Agora, a mulher, tanto a mulher quanto um homem, por exemplo, pode ter uma medida protetiva deferida em desfavor dele. Então, nesse caso, por exemplo, da sogra com a nora. Então, veja, relação familiar, relação de coabitação ou essa relação amorosa, de companheirismo, marido, ex, etc. Então, são nessas 3 situações que a Lei Maria da Penha vai proteger. E temos algumas formas de violência que já estão previstas na Lei Maria da Penha, que é a violência física, violência psicológica, violência moral, violência sexual e violência patrimonial. Isso que eu ia te perguntar, então. Quando a gente fala das violências contra a mulher, muitas vezes também só vem à cabeça a violência sexual, né? Mas há muitos casos em que não há violência sexual, mas há violência patrimonial, por exemplo, né? Porque tira-se todo o recurso da pessoa e ela não consegue viver por conta própria. E muitas vezes quem está fora fala, por que ela não separa? Você já ouve muito isso? Por que ela não sai de casa? Nossa, são diversos os motivos. A dependência financeira é um deles, obviamente. Inclusive agora, essa semana passada, né, tivemos aprovado o auxílio aluguel como uma modalidade de medida protetiva. Então, mulheres que tiverem situação de vulnerabilidade, isso vai ser analisado pelo juiz, né, do caso, social ou financeira, e ela precisar desse auxílio aluguel, vai ser deferido a favor dela, o Estado, o município, que vão custear com a verba da assistência social, por até 6 meses ela vai poder receber esse valor, para que ela consiga sair daquele lar violento. Vai dar um respiro, né? Muitas vezes ela não tem recursos, e tem filho, e tem 2, 3 filhos pequenos. Aí o marido, muitas vezes, uma forma também de violência financeira e patrimonial, impediu com que ela trabalhasse. Não, mulher minha não trabalha, mulher minha não estuda. Às vezes ela participa ali da empresa, tem uma cota e tudo, mas ela não tem ideia de quanto que entra, quanto que sai de dinheiro, ela não tem ideia. Muitas mulheres, às vezes, a gente vai analisar mulheres idosas, por exemplo, isso acontece muito, 30 anos de relacionamento. Ela dedicou para ficar dentro de casa, cuidando dos filhos, passando, limpando, que é um trabalho doméstico que não é remunerado e nem valorizado. E aí ela dedicou a vida para isso, quando ela finalmente ali... Eu não aguento, essa relação não tá bacana para mim, eu quero separar. E a gente vai analisar os bens. Não, mas qual que era a modalidade do casamento? O que vocês têm? Não sei, doutor. Não sei, era ele que tomava conta, era ele que fazia tudo. Então, isso também é uma forma de violência patrimonial. Há muito relato de violência doméstica contra idosas? Lá no escritório, tio Flávio, eu já atendi vários casos. Vários casos. E eu falo isso muito para as mulheres também, porque... a violência doméstica, ela, infelizmente, é amplamente democrática. Então, a gente vê, por exemplo, mulheres
que têm acesso, tiveram acesso à educação, mulheres ricas, mulheres executivas, mulheres com cargos no poder público, no judiciário, que estão passando por violência. Porém, quando a gente vai também analisar os dados, as que mais apanham, as que mais morrem, são as mulheres pretas, periféricas, em situação de vulnerabilidade. Agora, mulheres idosas, por exemplo, que já estão ali há 30, às vezes 40 anos dentro daquela relação. Já peguei esses casos de 40 anos vivendo uma relação abusiva. E já peguei casos, por exemplo, de 3 meses de namoro. Então, para a gente ter uma noção de como que vai atingir diversas mulheres com diversas realidades. Agora, as mulheres idosas, por exemplo, é um caso que nos toca muito, né? Porque foi uma vida de sofrimento. Foi uma vida em que muitas vezes elas relatam que elas nunca perceberam isso. Até porque agora que é falado, né? Não achava que era. Achava que, homem é assim mesmo. É isso aí. Ele vai melhorar, ele me prometeu. É só quando ele bebe. Quando ele bebe, ele fica assim. Então, assim, tem uma frase que eu gosto que é: não era amor, era silêncio, né? Então, a gente vê agora, anos de 2023, entrando aí para 2024, que a gente vai ter uma dimensão que as mulheres estão tendo mais voz. Justamente por conta da informação levada, do conhecimento. Olha, não precisa esperar sofrer a violência física para buscar seus direitos. Eu tive casos, por exemplo, de medidas protetivas deferidas em relação só à violência moral, que são os xingamentos. Você não presta, você não faz nada direito, você é péssima. Apenas xingamentos, Flávio. Eu acredito que muitas pessoas ainda não sabem disso. Acha que tem que esperar bater e quando bate, acha que tem que estar marcado. E não tem isso. É possível pedir medidas protetivas, é possível ser amparada pela Lei Maria da Penha em relação a qualquer uma dessas 5 formas de violência. Ok, olha, para a gente poder encerrar a nossa conversa aqui, primeiro eu queria saber como que as mulheres fazem para denunciar uma agressão, uma violência. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem o privilégio de ter a Casa da Mulher Mineira, que fica ali na Avenida Augusto de Lima, próximo ao Fórum Lafayette. A Casa da Mulher Mineira funciona durante o horário comercial, né? De 7 da manhã às 7 da noite, se não me engano. Caso essa mulher queira denunciar ou na parte da noite ou no fim de semana, pode ir direto na delegacia especializada de atendimento às mulheres, que fica na Avenida Barbacena, também ali no Barro Preto. E aí, gente, no momento que vai denunciar, não é necessário ter um conteúdo probatório extenso. Mas eu não tenho prova. Somente a palavra da mulher informando que está em risco físico ou psicológico é necessário, né? Só isso basta para ela poder ter direito a medidas protetivas, por exemplo. Tá? Agora, se você tiver uma gravação, se tiver uma foto, se tiver testemunha, se tiver conversas de WhatsApp onde as violências, ameaças são praticadas, já leva tudo isso, o que você tiver, entrega para a polícia naquele momento. E aí você vai fazer os pedidos de medidas protetivas, os que forem necessários. Se for necessário também representar criminalmente para ele responder a um inquérito policial, represente. Temos direito a psicólogas, por exemplo, tem o auxílio aluguel agora. Nós temos diversas modalidades também de protetivas e de assistência para amparar essas mulheres de acordo com a necessidade de cada uma delas. Excelente. Nos fale um filme que seria interessante, pode ser dentro do assunto ou não, mas que você indicaria para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Vou indicar Ângela Diniz, né? Um caso de feminicídio muito emblemático e famoso aqui no nosso país. E também, que é um filme, né? É um filme. E também A Garota no Trem, que também está disponível, que é um filme onde a gente consegue observar diversas formas de violência que as mulheres ali estão submetidas. Fala também sobre maternidade, sobre solidão, sobre sororidade. É um filme bem interessante, eu gostei. E um livro? Um livro eu vou ser um pouquinho mais radical e indicar O Caliban e A Bruxa, que é muito interessante também. Então ótimo. Isabela, muito obrigado pela sua participação aqui, obrigado por essas informações. Nós vamos colocar aqui também o seu contato, né, para que as pessoas possam te acionar caso precisem. E queria, nesse momento, deixar esse espaço para que você agradecesse a algumas pessoas ou quem você quiser. O espaço é seu. Eu vou agradecer, então, a minha mãe e a minha avó, que são 2 mulheres que me inspiraram, assim, me inspiram durante a vida, pessoas genuínas, com coração bom e que me ensinaram que a gente tem que ter um propósito, né? E um propósito que seja genuíno, que faça parte da nossa vida, que faça parte da nossa história. Então, são 2 mulheres que eu carrego comigo, porque são mulheres que foram submetidas ali a situações durante a vida
e que hoje eu me inspiro absurdamente nelas. São muito fortes. Que bom. Olha, hoje nós ficamos por aqui, agradecendo a Isabela pela presença, por esse vasto conhecimento. É muito pouco tempo para tanta coisa para falar, mas a gente ainda vai ter oportunidade de conversar um pouco mais. E tem aí também os contatos que você deixou, as possibilidades de se pesquisar para poder tentar entender um pouco mais o assunto. Então, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente.